Olá, olá, vamos para a aula de Model Sheet, agora na matéria de criação de personagens. O que é o Model Sheet, gente? O Model Sheet ele é um guia de modelagem, ele vai te ajudar no processo de modelagem. O principal ponto do Model Sheet é que ele garante essa permanência de escala e volume. Deixa eu usar meu apontador a laser aqui que eu gosto. De escala e volume. Essa permanência de escala e volume é porque você vai ter um modelo que de lado e de frente ele foi planejado para ter os tamanhos certos. Se você vai modelando só na mão, muitas vezes isso dá errado, assim, quando você não é acostumado. Facilita o detalhamento, ele deixa o processo inteiro de modelagem mais fácil. Geralmente nós fazemos model sheets em duas poses diferentes. Uma é T-pose e outra é a A-pose. Pose em T, né, que ela faz um T, e pose em A, porque ela faz um A. Qual é a diferença das duas? Qual a grande diferença das duas? Bem, a T-pose, ela fica nos eixos, esse é um dos pontos positivos dela. Né? Ela tem eixos duros, né? Enquanto a ela tem um eixo angulado. E eixos retos, eles são muito melhores para modelagem box modeling, que é o que a gente vai fazer. Eles garantem que os extrudes e os ângulos fiquem muito mais fáceis de trabalhar do que puxar um braço angulado assim. A T-pose também já deixa o boneco pronto por um meio termo do processo de animação, que é você tá entre os braços para cima e entre os braços para baixo, né? Exatamente no meio do arco que o seu braço faz. O que para animação é um pouco mais fácil também de pensar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ela é uma pose que está com um pouco de esforço. Ela não é uma pose relaxada. Então, ao modelar assim, se o seu boneco for, por exemplo, mais musculoso, igual o Zoro aqui é, você tem que pensar que o ombro dele, se ele tivesse em posição de T, estaria tensionado. Então, bonecos muito musculosos é melhor fazer em A. E de forma geral, escultura é melhor fazer em A. Modelo low poly tende a ser melhor fazer em T se ele não for muito musculoso. Ok? Para você poder aproveitar do relaxamento, caso ele seja muito musculoso. Mas se ele não for, você usar essa pose que é mais fácil de trabalhar. Mas isso é gosto pessoal. Eu basicamente só faço T. Mas eu conheço gente que defende o A ao infinito, assim. É, em jogos, as duas são igualmente utilizadas. Que é o concept. O concept, esse personagem ele tem um concept aqui, que é um desenho livre feito, e o model sheet é feito em volta do concept, né? Muitas vezes esse é o processo tradicional. Vocês não precisam desenhar seu concept, nem mesmo desenhar o model sheet em si. Vocês podem, inclusive, pegar da internet e trabalhar, editar em cima e tudo mais. Usar aqueles sites tipo Make a Hero, né? Esses sites assim para fazer um model sheet para vocês. Mas eu gostaria de tentar. Eu acho que vale a pena tentar, mesmo que seja um desenho simples assim, só para você guiar os formatos básicos e tudo mais. Às vezes você acha isso aqui é uma rotação. Rotação é diferente do model sheet. Rotação é para animação, principalmente para animação 2D. Tanto que ele foca muito nessa posição 3 quartos, ó, mais do que frente e lado, que é o nosso caso. É uma posição que facilita os animadores a entender como que os volumes do personagem se mantêm quando ele rotaciona. E aqui a gente tem um model sheet bem completo que eu gosto bastante. Ele é A, ele é T, né, ao mesmo tempo. Você vê que tem umas malandragens, ó. O braço de costas é só o braço de frente copiado, tanto que ele está com o dedo errado aqui, que não faz diferença. Você tem a parte interna da perna. Quando você modela o personagem de lado, você tira o braço sempre, né, para poder ver os detalhes da costela. Tem uma versão sem cabelo, tem o objeto que ela carrega. Esse é um model sheet muito bem feito. É um model sheet que está na página do Wikipedia de model sheet. Ele é um ótimo exemplo, assim, de o que fazer a partir do concept até o model sheet completo, assim. Todos os detalhes que a gente precisa estar aqui. Ela é completamente simétrica, mas ela tem os detalhes diferentes em cada lado. Ela é um bom model sheet. Usem isso como referência quando quiserem. Ah, eu preciso fazer frente, lado e costas? Depende do jogo. Seu boneco vai ser visto muito de costas? Então faça. Se não, se ele não fosse seu caso, não tem muita necessidade de fazer de costas, não. Mas se ele tiver algum detalhe nas costas que é bom, então faça sim ele de costas também. Vamos falar um pouco sobre silhueta. Olha só, essas silhuetas aqui, elas parecem interessantes, né? Elas parecem bem diferentes, elas têm modelos diferentes e tudo mais aqui. Mas o que acontece? A não ser que esse seja um exercício
de modificar silhuetas em cima de uma mesma forma corporal, elas são todas extremamente iguais, né? Todas têm a mesma altura, todas têm o mesmo tipo de corpo, todos têm o mesmo volume básico, assim. É só aparece skin diferente no mesmo personagem, o que deixa menos interessante se fosse dentro de um jogo. Dentro de um jogo a gente quer variação de tamanho, variação de volume. Tipo assim, tem personagens aqui que só de ver ele, você vira e fala, ah, isso aí é tanker, isso é DPS, isso aí é healer. Porque a gente tem essa relação de volumes com silhuetas. E aqui nem tem pose, né? É só designs extremamente interessantes, né? Esse aqui ficam sem graça por comparação. Mas de novo, se isso for um exercício de mudar a silhueta em cima da mesma forma corporal, ele tá mais legal. Mas mesmo esse, que tem personagens com formas bem parecidas, mostra como dá pra você fazer silhuetas bem diferentes, principalmente esses quatro primeiros aqui, sabe? Dá pra brincar bastante com a silhueta de seus personagens, mesmo que eles mantenham alturas e volumes parecidos, dá pra ser um pouco mais variado do que foi feito aqui. Ok? Então, brinquem com esses formatos, brinquem com essas sombras assim, pra vocês pensarem no seu personagem. Isso ajuda muito a ver se o volume dele tá certo. Então, tipo assim, se o seu boneco for só um tanto de detalhe interno e a silhueta dele for super sem graça, provavelmente seu boneco é sem graça, né? Então, pensa um pouco nisso quando você estiver fazendo o modelo dele. E principalmente o model sheet. Fala um pouco de polycount, assim, que é a contagem de polígonos. Para vocês verem como que dá para fazer coisas muito legais low poly. Todos esses modelos aqui, eles seguem o estilo de texturização para criar detalhe. Mas não necessariamente é necessário. Hoje em dia a gente trabalha muito com flat e tudo mais. Mas isso aqui é só para mostrar. Por exemplo, esse modelo aqui tem 735 tris. Ele é super legalzinho, né? Ele usou muito de textura para fazer o efeito de detalhamento dele, mas funcionou bastante. Mesma coisa nesse aqui. Eu não tô falando que eles estão com a malha bem montada. Por exemplo, eu odeio essa estrela aqui no ombro desse personagem, mas a textura e o processo em si dele ficou bem legal. Esse aqui tem 1000 tris, 1126 tris, né? Mais ou menos 1400. Esse Chan aqui, também conhecido como João, tem seus 4K, que é mais ou menos a média que vocês vão estar. Então dá pra ter um trabalho até de detalhe interessante. Metade desse negócio tá no cabelo dele. Esse aqui, por exemplo, também tem mais ou menos 4K, né? E olha, mesmo sem a pintura de textura, ele é até bastante detalhado. Ele é um boneco bem legal. Então dá pra 4000 tris, dá pra ter um volume de detalhe interessante desde que você monte. Se esse boneco aqui fosse todo flat, ele continuaria legal. A textura dele tá muito massa, mas não é ela que faz ele ficar interessante. É o volume, é a silhueta. Eu diria isso de quase todos esses, né? Esse robozinho aqui, só como objetozão de Blender, ele também continua legal. A textura é só o charme. Comparativamente falando, a cara do Batman no primeiro Arkham Asylum era 5000 tris. Então, né? Quando você quer chegar em nível de detalhe de ter expressão facial, a gente tem que subir um bocado. Mas olha só, Assassin's Creed Brotherhood ele é infame. Na verdade, infame não. Ele é famoso por fazer modelos muito low poly com os níveis de detalhamento muito legal. Isso é porque eles usam muito normal map, né? Os mapas de relevo e tudo mais. Mas você vê que o grosso do detalhamento tá tudo no rosto do personagem. Eles sabem onde vai precisar gerar volume, vai precisar gerar coisa e colocam os detalhes ali. Saca? Comparativamente falando, a gente tem esse Goblin aqui que é 6000 tris. E eu acho que 5500, né, na verdade. Eu acho muito desperdiçado, assim, esses dedos do pé individual não ajudam em nada. Olha como é que você tem aqui uma densidade variável muito boa, né? Olha como é que na perna tem pouco e vai aumentando na medida que vai chegando nas áreas de detalhamento, que é o rosto e tudo mais. Ele não, ele tem uma perna super detalhada, desnecessária, sabe? Eu acho esse boneco um pouco. Ainda mais pra uma coisa que vai ser um mob, que é um goblin, eu acho ele um pouco over, assim. Que a gente tem um concurso de low poly de LoL que teve uns anos atrás, 2014. Mas ele é bem divertidinho, assim. Os bonequinhos ficaram mó legais. E aqui a gente tem os novos modelos de WoW, quando teve atualização, que tem mais ou menos 8K.
uma coisa que tem 9.000, até 10.000K é considerado low poly. Aqui a gente começa a passar um pouquinho, né? Tem os fanáticos dos personagens e tudo mais. Isso aqui é um bom exemplo de, pra mim, de volume desnecessário. Esse personagem ele tem 18.000 tris e que ele não ficou legal. Assim, nada contra o autor que fez, ele tá um processo interessante, mas o design dele não é interessante pra justificar essa quantidade de detalhamento, sabe? Parece que mais que é uma mostra técnica do que é um personagem realmente legal de trabalhar com. E aqui a gente tem bonecos um pouco mais recentes, né? Isso aqui é a Phasma. E nesse modelo aqui, ela tá com mais ou menos 35.000 tris. Metade só no capacete, mesmo não tendo expressão facial, para o capacete ficar bem legal de ver. E na capa e nos dedos, assim. Ainda tem uma certa densidade variável, né? Você vê que tem menos na perna e na coxa do que tem em certas áreas. Nas áreas com muitas curvas tem um aumento de volume. Mas os bonecos novos ficam mais ou menos nessa área, assim, dos AAA. Mas só para vocês terem uma base de comparação, o Kratos teve mais que 32.000 tris. O Kratos do God of War novo, né? Só que foi mais que 32.000 tris na cara. Só a cara dele teve mais que 32.000 tris. O corpo inteiro tem mais ou menos uns 80. Então, é nesse nível que os jogos mais complexos estão chegando. É tudo retopologia depois de fazer uma escultura e tudo mais. Mas só pra você ter uma referência. No PlayStation 5 e coisa do tipo vai ser bem mais do que isso. Ok? Então é mais ou menos isso, só pra vocês terem essa visão. Agora eu vou falar um pouco de, após o model sheet pronto, como editar ele para garantir que ele tenha uma resolução correta. Mas preocupe-se principalmente nisso aqui, ó. Silhueta, ok? Esse PDF vai estar dentro do Canvas também. Vocês podem até usar essas imagens como referência se quiserem, ou qualquer coisa aqui. Abraço!